Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero manifestar o meu repúdio a esse veto gratuito, insensível do prefeito e dizer que nós, pelo menos eu recebi, encaminhado pela presidência dessa casa, um parecer da doutora Nazira, coordenadora do Registro de Câncer de Base Populacional de Campinas, e imagino que os demais vereadores receberam também e provavelmente leram o comentário, as considerações dessa pessoa, que não é uma cientista de gabinete, como alguns juristas lá do Executivo são. Trata-se de uma pessoa que tem vivência com essa temática extremamente relevante. Aliás, não é a primeira vez que eu vejo o prefeito Jonas sendo insensível em relação a temáticas da saúde e da educação. Essa não é a primeira vez. Eu estou começando a desconfiar que só é bom quando ele tem a ideia. Só é bonitinho, é uma espécie de sol. Todo mundo tem que girar em torno dele para ser bom. E nós precisamos parar com isso. Essa casa é independente, ela tem que ser responsável quando se trata de um projeto bom para a cidade. Eu quero ler a carta, ou o conteúdo que a doutora Nazira encaminhou para os vereadores. Eu quero que o munícipe escute o que está escrito nessas considerações. Senhor presidente, foi com muita tristeza e desesperança que o Registro de Câncer de Base Populacional de Campinas recebeu, através da assessoria do vereador Arthur Orsi, o seguinte comunicado: cara doutora Nazira, o projeto de lei 74 de 2013, de autoria do vereador Arthur Orsi, que dispõe sobre o sistema de coleta de dados do Registro de Câncer de Base Populacional de Campinas, foi vetado totalmente pelo prefeito Jonas Donizete, com base em argumentação que segue em texto abaixo, extraído do Diário Oficial do município, no dia 28 de maio de 2013. Temos um registro de câncer de base populacional na cidade de Campinas há 22 anos, o único do Brasil em uma universidade que faz parte do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, reconhecido em 2002 internacionalmente como um dos 200 melhores registros de câncer dos 5 continentes, ao ter seus dados publicados na incidência de câncer dos 5 continentes, volume 8º, privilégio de apenas 2 registros de câncer da América Latina e Caribe, entre outros. Grandes feitos e prêmios ao longo dos anos, um orgulho para o município de Campinas. No entanto, o registro de câncer de base populacional de Campinas está muito defasado na coleta dos dados de câncer de Campinas. Assim, os últimos dados coletados e consolidados são de 1995, 18 anos de atraso da coleta. O município precisa da informação de câncer para as ações de vigilância e prevenção de câncer, entre outras ações. Lembrando que o câncer é a 3ª causa de morte no Brasil e no mundo. As informações sobre os números de incidência de câncer, de morte por câncer, a distribuição geográfica, as séries temporais e a sobrevida são muito importantes para a comunidade em geral, para os profissionais de saúde e para os gestores. Campinas não conhece estes números, lamentavelmente, e este é o trabalho dos registros de câncer
de base populacional, não só de Campinas, mas de todos os registros de base populacional dos outros municípios, estados e países. Como planejar ações para uma doença como é o câncer, sem dados atualizados e confiáveis? O número de casos novos aumenta exponencialmente, ano a ano, em todas as partes do mundo. E, em Campinas, não é diferente. Como não temos números, vou citar um único exemplo. O Centro de Terapia de Dor e Cuidados Paliativos, Lotdal, que está em fase de construção, já atendeu 7.500 pacientes portadores de câncer avançado, segundo a professora doutora Suzel Frein Bourgerier, idealizadora do Lotdal, ou seja, pacientes fora de possibilidades terapêuticas que procuram o Centro de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos para morrer de câncer com dignidade. Coordeno o registro de câncer de base populacional de Campinas há 16 anos. Durante muitos anos, usei meus próprios recursos e lutei muito para manter esse registro de câncer em atividade. E o atual secretário da Saúde, professor Dr. Carmino Antônio de Souza, e seus antecessores tiveram conhecimento destes fatos e da nossa realidade, enquanto o registro de câncer de base populacional de Campinas, o Ministério da Saúde repassou aproximadamente R$400 mil para a Prefeitura Municipal de Campinas, através de portarias, a partir de 2005, para o financiamento parcial desse trabalho, e o repasse deve ser realizado mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas, Unicamp e registro de câncer de base populacional de Campinas, para o qual temos um plano de trabalho a ser executado e só aguardamos a concretização deste convênio. O projeto de lei 74 de 2003 foi elaborado na tentativa de agilizar a coleta de dados de câncer, a exemplo de que acontece em Curitiba, uma cidade moderna, modelo de transporte urbano, saúde e qualidade de vida, ressaltando que o registro de base populacional de Curitiba está atualizado e funcionando perfeitamente bem. Curitiba teve, em 2011, aprovada esta lei em anexo, a qual a professora doutora Silvia Regina, o professor doutor Djalma de Carvalho, médicos que implantaram o registro de câncer de Campinas, está coordenadora, o vereador Arthur Orsi e os seus assessores, nos inspiramos para compor o projeto de lei de Campinas, que recebeu o número 74 em 2013 e que foi vetado integralmente. Foi um esforço conjunto, durante vários meses, para a sua elaboração. Foi aprovado quanto à legalidade nessa casa. Nós, vereadores, aprovamos a legalidade. E isso me assusta, me espanta, porque os mesmos que aprovaram a legalidade, agora estão dizendo que não é mais legal. Isso é assustador, isso é vergonhoso para essa casa, e isso não é a primeira vez que acontece aqui nessa casa. Foi aprovado quanto à legalidade, quanto ao mérito, passando por todas as instâncias da Câmara Municipal de Campinas. Pelo amor de Deus, senhores vereadores, o projeto passou em todas as comissões possíveis e necessárias, e ninguém percebeu nada que era ilegal. Agora, o seu prefeito acha que é ilegal, e um monte de vereador passou a achar também. É assustador isso. É por isso que a população está revoltada contra a política. É por causa dessas atitudes, lamentavelmente. É a nossa esperança. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como próximo inscrito, você tem 5 minutos para que o nobre vereador conclua o raciocínio.
Nobre vereador, professor Alberto, tem mais Obrigado. 5 minutos. Então foi aprovado quanto à legalidade, quanto ao mérito, passando por todas as instâncias na Câmara Municipal de Campinas, e a nossa esperança, olha que palavra maravilhosa, esperança, era que também fosse aprovado pelo prefeito, porque o prefeito foi eleito dando esperança para o povo, que teria sensibilidade em relação às áreas da saúde. O prefeito pregou isso, várias vezes ele deu essa esperança para o povo, e agora nós estamos vendo aqui, ou quer você ter esperança em alguém, depositar e confiar em alguém, que seja sensível às demandas da população, porque uma pessoa que consegue ser contra esse projeto, eu não sei mais o que esperar desse chefe do executivo. Eu vou esperar o quê? Uma pessoa que consegue ser contra esse projeto. E tem mais, embora o vereador Arthur apazigou aqui, dizendo de base, mas o senhor é da base. O vice-prefeito dessa cidade é do PSDB, vereador Arthur Orsi. Como pode uma coisa dessa? O que está acontecendo nessa cidade? Eu quero agradecer ao vereador Paulo Búfalo. Eu não vou poder ler toda a carta, que é muito bonita. É uma carta séria, que apresenta os pontos e refuta inteligentemente, com dados, com qualidade, com conteúdo, refuta a argumentação medíocre, pobre, obtusa do chefe do executivo. Eu vou encerrar lendo o final. Senhor presidente Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas, como Vossa Excelência conhece e sabe como fazer leis, o registro de câncer de base populacional de Campinas pede a vossa orientação e colaboração para elaborarmos, então, um novo projeto de lei que esteja em conformidade com os requisitos dessa egrégia Casa de Leis, para que não seja vetado novamente, e para que o registro de câncer de base populacional de Campinas possa continuar o seu trabalho, sendo como foi no passado, um orgulho para esta cidade, e que todos os benefícios sejam em prol da comunidade, dos pacientes com câncer, seus familiares, profissionais da saúde, gestores e da nossa população em geral na luta contra o câncer. Contamos com a vossa solidariedade, sensibilidade e compreensão, o que o prefeito Jonas Donizete não teve. O registro de câncer de base populacional de Campinas aguarda um breve retorno e renova a vossa excelência e ilustres vereadores nossos protestos de estima e respeito. Doutora Nazire Mahaire, coordenadora do registro de câncer de base populacional de Campinas, São Paulo. Doutora Nazira, conta com meu apoio. Eu veto essa aberração que o prefeito enviou aqui, chamado veto total. Obrigado, senhor presidente.